Aqui no Jornal da Banda B agora nós falamos sobre câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, várias ações sendo desenvolvidas para conscientização a respeito da doença em várias regiões brasileiras. Aqui em Curitiba, na região sul, não é diferente. A propósito, hoje, dia 19 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama. Para falar mais a respeito deste assunto, nós recebemos aqui no Jornal da Banda B o Dr. Vinícius Milani Budel, médico mastologista do Hospital Vita, aqui da capital. Doutor, seja bem-vindo à Banda B, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor, o diagnóstico do câncer de mama ainda um desafio em nosso país, doutor? Olha, nós temos uma doença, câncer de mama, que evoluiu muito. Nós tivemos um grande ganho com relação não somente ao diagnóstico precoce, mas também ao tratamento. Este Outubro Rosa, ele é no mundo todo uma comemoração e um alerta, primeiro, àquelas que sobreviveram e que sobrevivem ao tratamento, e que a vida continua mesmo depois da doença, sem problema nenhum. E segundo, que nós, com o diagnóstico precoce, podemos ter um aumento da chance de cura, e com isso uma probabilidade de fazer um tratamento mais conservador, sem que nós precisássemos fazer tratamentos mais agressivos, como quimioterapia e tudo mais. Quanto mais cedo é o diagnóstico, quanto mais a mulher se previne, quanto a mulher mais entende do seu fator de risco, mais ela procura mamografia, mais ela faz o diagnóstico precoce, e mais nós temos, então, um tratamento com um melhor resultado cosmético e uma sobrevida maior. Bom, doutor... Isso é muito importante, ela consultar o médico. O médico mastologista é o médico que vai mostrar a ela a necessidade da mamografia, com que periodicidade ela faz, com que frequência ela faz, e alerta todos os fatores de risco, como a idade do primeiro filho, como a longevidade, como o histórico familiar. Ele faz isso hoje até com aplicativos que individualiza em percentuais precisos esses fatores de risco. E a partir deste fator de risco, ele faz a solicitação em frequência e em tempo dessa mamografia de uma forma mais adequada para cada mulher. Portanto, é muito importante consultar o médico mastologista que faz essa avaliação antes mesmo de se optar por qualquer um dos exames. Bom, doutor, quando a gente fala de saúde, a prevenção é um velho clichê, vai ser sempre a melhor ferramenta no quesito bem-estar, saúde do corpo. A partir de que idade as mulheres devem começar a fazer o exame de mamografia? Quais são os grupos considerados por vocês da classe médica como sendo de riscos, doutor? Então, os grupos de risco, em primeiro lugar, são as pessoas mais idosas. Quanto mais idade tem uma mulher, maior a probabilidade ela vir a ter tumor de mama. Assim como nós, homens, temos uma probabilidade maior de vir a ter câncer da próstata, à medida em que o tempo vai passando. Quanto mais nós envelhecemos, maior a probabilidade nós temos os tumores. Então, é muito importante que a mulher de mais idade faça uma avaliação de mamografia, pelo menos depois de 50 anos, uma vez por ano. É muito importante essa avaliação. E as mulheres abaixo dos 50 anos de idade, ela tem que consultar o seu risco. O seu risco vai depender da idade com que ela teve o primeiro filho, o histórico familiar, se a mãe, a irmã, a tia teve câncer de mama do lado materno, com que idade esses parentes começaram a ter câncer de mama, se foi unilateral, se foram das duas mamas, e o tipo do tumor. São fatores de orientação clínica que o mastologista vai perguntar à paciente, que vai colocar ela dentro de um determinado grau de risco, e que a partir desse grau de risco a mamografia será solicitada com frequência e às vezes até mais cedo do que se possa imaginar. Além da mamografia, porque a mamografia não é um exame que dá 100% de probabilidade de encontrar a lesão, nós temos as orientações de higiene dietética, as orientações de uso de medicamentos e tudo mais, que nos permitem, então, diminuir esses fatores de risco. É muito importante fazer uma consulta e fazer a mamografia. O juízo clínico
desse fator de risco é quem vai orientar melhor a mamografia. Não é apenas a idade que tem que ser considerada, é o fator de risco que o indivíduo carrega consigo. Doutor, o senhor falou sobre os níveis de riscos para a mulher. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os tipos de tumores mais comuns. Então, o mais comum é o carcinoma ductal infiltrante. Então, a idade do primeiro filho, tardia, é um fator de risco. O aparecimento de doenças limítrofes, como hiperplasia da mama, também é um fator de risco. O tempo compreendido entre a primeira menstruação e a última menstruação também é importante. Por exemplo, uma pessoa teve o primeiro ciclo menstrual aos 11, 12 anos de idade, o último ciclo menstrual aos 55, ela teve um longo período de tempo de ciclo menstrual, isso é um fator de risco. Além do uso de determinadas medicações, do histórico familiar que esse indivíduo carrega, nós temos também a vida sedentária, a alimentação inadequada, o uso do fumo, o uso do álcool, está exposto a muitas substâncias que podem aumentar essa probabilidade de vir a ter tumor. Doutor, feito o diagnóstico, quais são os tipos de tratamentos? Porque o que preocupa as famílias, as mulheres principalmente, é quando há a mutilação da mama. Isso mexe inclusive com o psicológico da mulher, né, doutor? Olha, hoje a gente considera que o câncer da mama, ele é uma doença que teve assim, um grande ganho, uma grande aquisição, porque a ciência avançou muito em relação ao tratamento de câncer de mama. Antigamente nós tínhamos cirurgias muito mais mutiladoras, com tratamentos quimioterápicos e radioterápicos com muitos efeitos secundários. Hoje, com a possibilidade do diagnóstico precoce e a possibilidade de todas as reconstruções de mama, praticamente a gente está deixando de lado as mutilações. Muitas pacientes hoje, com a associação da cirurgia plástica, técnicas de melhoramento da estética da mama, podem estar associadas junto ao tratamento cirúrgico da mama. Então, a gente consegue, de uma forma adequada, associar um tratamento que antes era cosmético apenas, para um tratamento ligado ao câncer da mama. Importantíssima essa última fala do senhor, até para que a gente possa entender na essência o intuito deste Outubro Rosa pelo mundo afora, assim como outras ações que são desenvolvidas aí constantemente, porque nós temos a medicina evoluindo a cada ano que passa, tratamentos com uma resposta muito mais positiva, se compararmos a 10, 15, 20 anos atrás, o que vai diferenciar, o que vai definir uma recuperação, um impacto menor na vida da mulher, é esse diagnóstico precoce. Aí entra o papel importante dela no autoconhecimento, até mesmo fazendo o autoexame, né, doutora? Sem dúvida. O autoexame não vai fazer diagnóstico precoce, mas é importante para a sua autoestima, para o seu autoconhecimento. O autoexame, ele ajuda muito a nós diminuirmos o tamanho da lesão que nós encontramos. Mas diagnóstico precoce, nós temos quando a lesão é menor do que 1 centímetro. E para isso, apenas o autoexame não é suficiente. Tem que ser feita a mamografia e a avaliação clínica. Para isso, é muito importante que a mulher tenha uma noção clara do seu fator de risco, que ela consulte o médico para que, além da mamografia, ela faça a periodicidade, a frequência desses exames, de acordo com aquilo que o risco oferece. Então, quem tem histórico familiar importante, de mais de 2 ou 3 casos na família, ele tem que estar mais alerta porque a possibilidade é maior. Ela tem que começar a fazer os exames com mais frequência e com um intervalo de tempo mais curto e também numa idade mais jovem. Doutor, uma vez por ano é o ideal? Consulta com um mastologista? Pois é, sim, uma consulta uma vez por ano seria o ideal. E veja, nós temos na rede pública muito mais médicos à disposição do que exames propriamente dito. Então, quer saber o seu risco, não apenas do câncer de mama, mas de toda a possibilidade de outras doenças, às vezes uma anamnese bem feita, uma consulta clínica bem feita vai orientar não apenas a mamografia, mas colhe o preventivo, orienta com relação à dieta, à obesidade, porque a cintura abdominal hoje, ela também é um problema mundial, né? A síndrome metabólica
ela vai causar hipertensão, ela vai causar diabetes, ela vai causar as doenças cardiovasculares. E esta orientação higieno-dietética de fazer uma alimentação adequada com legumes, verduras, as dietas mediterrâneas e o exercício físico vai prevenir não somente os tumores relativos a essas síndromes metabólicas, que são os tumores do cólon, os tumores da tireoide, os tumores do endométrio, os tumores da mama, mas também vai prevenir outras formas de doenças crônico-degenerativas, como a hipertensão, o diabetes, o derrame. Ok, doutor, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Banda B, até informar que 60% da nossa audiência aí são mulheres neste momento, então eu acho que de grande valia todas essas informações, como principal pano de fundo, a prevenção. Ouviu aí, mulher? Prevenção, cuide da sua saúde. Doutor Vinícius Milani Budel, médico mastologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado. Eu solicito então a todos esses que escutaram que hoje entendem bem o que é o seu compromisso com a mama, que transmitam isso às outras, né? Muito importante levar a sua filha mais jovem para fazer o preventivo do câncer do colo uterino, o exame de Papa Nicolau, e que as mulheres de mais de idade que estão na família também sejam convidadas para fazer os exames de mamografia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar transmitindo essas informações.